Olá, povo estudioso de matemática, tudo bom com vocês? E agora nós estamos na segunda aula, né, dessa playlist especial que é a hora do vestibulinho, né, para ajudar vocês que estão estudando para passar na prova do ETEC, do Senai. Então tem algumas questõezinhas aqui que vão ajudar vocês, certo? Na aula de hoje nós vamos comentar mais uma questão do vestibulinho, né, da ETEC, para ingresso no primeiro semestre de 2020, ok? Então nós vamos estar resolvendo alguns exercícios juntos. Aliás, nessa aula nós vamos resolver duas questõezinhas que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Deixa eu pôr na tela aqui, bonitinho. Vocês já estão visualizando, né? Bom, na aula passada eu tinha comentado que quando vocês vissem, né, um texto para ler, para resolver uma questão, que seria interessante primeiro você ver a pergunta, né, ler a pergunta para depois ler o texto, né, isso vai ajudar muito vocês. Como esse aqui é um texto pequeno, eu já vou ler o texto logo, que não vai tirar muito tempo de vocês, né, na hora da prova, se você ler o texto primeiro. Bom, então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela bonitinho. Vamos analisar essa questão, meus amigos. Vou ler o texto aqui, ó. Esse texto, né, ele ajuda a responder as questões 36 e 37. Então vamos lá. Em suas últimas viagens, o programa Apollo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar com uma velocidade máxima de 13 km por hora. Então uma expedição para a Lua, né? Então a expedição levou um veículo que ele tem a capacidade de percorrer uma velocidade máxima lá na superfície da Lua, né, de até 13 km por hora. Beleza. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia para 92 km. Ou seja, o veículo pode percorrer até 92 km. O veículo era muito leve. Na Terra, seu peso era aproximadamente 2.100 newtons, enquanto que na Lua pesava cerca de 350 newtons, certo? Lemos aqui o texto. Tem uma coisinha que eu achei interessante nós comentarmos, né? Quando nós falamos de peso, quando a gente está acostumado, né, a falar de peso, aliás, nós estamos acostumados aí na balança, né, da farmácia, você chega lá e você quer ver o seu peso, né? Aí você vê lá, estou pesando, sei lá, 60 quilos, 50 quilos. Na verdade, nós falamos errado. O que nós estamos medindo, na realidade, é a nossa massa, né? Quilograma é a unidade medida que nos ajuda a medir a massa do corpo, né? A massa dos objetos no geral. Agora, quando a gente fala de peso, a gente tem que usar o correto mesmo, é usarmos uma outra nomenclatura, que é a de newtons, certo? Mas depois, mais para frente, nós falaremos mais um pouquinho a respeito. Vamos para a questão 36, então, ver o que ela quer saber. Admita que os astronautas, ao utilizarem o veículo lunar, mantiveram velocidade constante igual à velocidade máxima, ou seja, de 13 km por hora. Beleza? Assim sendo, a expectativa do tempo de uso do veículo até o total esgotamento de suas baterias seria de aproximadamente... Aí nós temos as questões aqui, né? Em outras palavras, ele quer saber em quanto tempo, mais ou menos, né, esse veículo ele vai funcionar lá na superfície da Lua, né? Isso sempre mantendo uma velocidade constante de 13 km por hora, né? Vamos supor que os astronautas estão lá utilizando o veículo e andando ali na velocidade máxima, a 13 km por hora o tempo todo. Então, em quanto tempo esse veículo, né, aguentaria a bateria dele? Vamos olhar. Aqui, então, a condição que o problema nos dá... Deixa eu pegar minha canetinha aqui, para ajudar na resolução. Opa, cadê? Vamos lá. A condição que o problema nos apresenta, ele fala o quê? Que a velocidade, no caso a velocidade máxima, é de 13 km por hora, certo? E tem uma coisa que vai ajudar muito a gente aqui, que é... Ah, sim, antes tem uma outra coisa que eu tenho que falar também. Esse veículo, ele tem uma autonomia, a bateria dele, no caso, ele permite uma autonomia para 92 quilômetros.
Ou seja, esse é o máximo que o veículo consegue andar, é o que a bateria dele permite, certo? E ele quer saber aqui o problema. Sendo assim, ou assim sendo, né, a expectativa do tempo de uso do veículo até o total esgotamento de suas baterias seria de aproximadamente. Então nós queremos saber o tempo. Nós temos aqui a velocidade, né, que em física nós abreviamos assim, que significa velocidade média, que é igual a 13 km por hora, certo? 13 km por hora, belezinha. 92 km é o máximo que esse veículo pode percorrer, porque é o que a sua bateria permite. É o que em física nós chamamos de ΔS, ou seja, o espaço percorrido pelo corpo, que no caso aqui é de 92 quilômetros. O que o problema quer saber, amiguinhos, é o tempo, que na física nós chamamos de ΔT, certo? Qual é o tempo do percurso? Nós sabemos a sua velocidade, sabemos o total de quilômetros que esse veículo pode percorrer, e aí nós precisamos saber qual o tempo, né, que esse veículo vai durar. Então, para isso, nós vamos utilizar a fórmula da velocidade média, que qual que é? Deixa eu colocar de outra corzinha aqui. Velocidade média, já que estamos falando de velocidade constante, né? Então podemos utilizar essa fórmula aqui, que é o ΔS dividido pelo ΔT. Ou seja, espaço percorrido dividido pelo tempo gasto para, né, efetuar o percurso. Dividindo um pelo outro, nós encontramos a velocidade média. Nós temos a velocidade média, nós temos a posição, o espaço percorrido, e o que nós queremos saber é o tempo. O que vamos fazer? Substituir na fórmula. Lembrando que a unidade medida também está igual, tá vendo, gente? Quilômetros, quilômetros. Então, dá para a gente utilizar certinho aqui na fórmula. Então, vamos lá. Então, substituindo, fica 13 igual. ΔS é 92. E o tempo é o que nós vamos descobrir. Vou colocar aqui ΔT, certo? É só resolver o esqueminha. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, para que vocês possam visualizar. ΔT vai passar multiplicando 13, então fica 13 ΔT igual a 92. O que vamos fazer agora? Como esse 13 está multiplicando ΔT, ele vai passar dividindo. Então fica ΔT igual a 92 dividido por 13. Ao resolver esta continha, fazendo 92 dividido por 13, nós encontraremos algo deste tipo aqui, ó. Deixa eu colocar mais para baixo. Não, vou colocar aqui do lado mesmo, né? Então, o nosso ΔT será igual a 7,07. E aqui vai dar uma dízima não periódica. Ele vai continuar aqui a resposta, certo? Ou seja, ele vai durar aí por volta de umas 7 horas, né? Porque afinal de contas, a unidade medida da velocidade está quilômetros por hora. Então, o tempo aqui vai ser em horas também. Resposta D. O tempo do percurso, né, será de aproximadamente umas 7 horas. Certo, pessoal? O que vocês acharam desse probleminha? Meio confuso, meio difícil. Agora nós vamos dar uma analisada na questão 37. Vamos dar uma olhada? Então, aqui está a questão 37, certo? Vamos dar uma analisada, vamos vê-la então. A força gravitacional, quando nos referimos a objetos próximos à superfície de corpos celestes, recebe o nome de força-peso, né? A força-peso é calculada pelo produto da massa do objeto, cujo peso se deseja conhecer, pelo valor da aceleração da gravidade do local em que esse objeto se encontra. Considerando que o valor da aceleração da gravidade no planeta Terra
seja de 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração da gravidade da Lua corresponde a... Olha só que interessante, pessoal. Essa questão aqui, gente, ela é pura, digamos assim, interpretação de texto, né? Ó, mesmo que você não esteja lembrado do conceito de física, mas você entendendo o que esse problema está dizendo, você consegue resolver essa questão. Vamos analisar juntos? Quer ver? Ó? Vamos lá. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Pronto. Vamos pensar. Vamos analisá-la com calma aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para mim. Então vamos lá. Ele quer saber o quê? Considerando que o valor da aceleração da gravidade. Então nós já sabemos que a aceleração da gravidade, vou até colocar aqui embaixo, vou colocar o Azinho, opa, A de aceleração, certo? A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a unidade medida da aceleração. Então ele quer saber o quê? Qual que é a aceleração da gravidade da Lua, né? Aí temos algumas questões aqui. Se é a metade do valor da aceleração da gravidade da Terra, se é a terça parte, se é a quarta, se é a quinta, se é a sexta parte, né? Vamos descobrir. A aceleração da Terra é esse, beleza. Olha o que o problema nos fala. Ele explica o que é força gravitacional, né? Que nos referimos a objetos próximos à superfície de corpos celestes, né? Como a Lua, o Sol. O Sol não, no caso aqui é a Terra, né? Recebe o nome de força-peso. Então essa é a força-peso. Como é calculado o peso, essa força-peso? É pelo produto da massa do objeto pela aceleração. Ou seja, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar em vermelhinho. Então nós sabemos que a força-peso, né, o peso, ela é igual ao produto da massa do objeto, vou colocar M de massa. Produto é multiplicação, tá bom, gente? É o produto da massa do objeto pela sua aceleração. Nós sabemos a aceleração da Terra, certo? Que é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Ou seja, se você soltar um objeto do alto de um prédio, né? Você está com uma bolinha aí, você mora no apartamento, você solta uma bolinha, né, lá do alto. Não faço não, viu, gente? Senão o síndico vai reclamar com vocês. Você solta uma bolinha lá da janela do prédio. Significa que a cada segundo, essa bolinha vai aumentar 10 metros por segundo, né? 2 segundos, ela já vai estar o quê? Já vai ter aumentado mais 10 metros por segundo, vai estar 20. Do terceiro segundo, ela já vai estar 30. Ou seja, a cada segundo, ela aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo, certo? É isso que significa aceleração. Então, essa é a aceleração da Terra, né? De 10 metros por segundo. Qual que é, então, a aceleração da Lua? Vou pôr um Lzinho aqui. A aceleração da Lua é o que nós vamos descobrir, certo? Nós sabemos o que? Nós temos alguns valores aqui no texto. Deixa eu colocar aqui para cima. Nós temos o peso desse veículo, né, na Terra, que é de 2.100 newtons. E temos o peso dele na Lua, que é de 350 newtons. Para que nós venhamos a descobrir qual que é a aceleração dele na Lua, primeiro nós vamos ter que calcular a massa dele, vamos ter que descobrir qual que é a massa dele, né? E como nós vamos fazer isso? Ó, vamos lá. Nós sabemos então, vou até marcar aqui embaixo, aqui, peraí, 2.100, 350, tá. Deixa eu colocar aqui. Vamos marcar aqui então. O peso desse veículo na Terra é de 2.100 newtons, certo? E esse peso na Lua é de 350 newtons. Isso porque a gravidade, né, a força gravitacional na Lua é menor. A aceleração, né, da gravidade, a força gravitacional na Lua é menor do que a força gravitacional do nosso planeta, certo? Por isso que o peso acaba sendo menor na Lua do que aqui na Terra, ok?
Então, para que a gente possa descobrir qual que é a aceleração dele na Lua, primeiro nós vamos ter que descobrir essa pessoa aqui. Qual que é a massa desse objeto? E como é que nós vamos descobrir? Simples. Eu vou colocar aqui. Primeiro, como nós temos a aceleração dele na Terra, então eu vou utilizar o peso da Terra, né, na Terra. Deixa eu até mudar a corzinha. Vou utilizar o peso na Terra, juntamente com a aceleração na Terra. E com isso eu vou descobrir quem é o M, qual é a massa do objeto. Então vai ficar assim. 2100 é igual a massa, que é o que nós vamos descobrir primeiro, vezes a aceleração da Terra, que é 10 metros por segundo. Resolvendo esse daqui, ó, o 10 passa dividindo 2100, então fica 2100 dividido por 10, é a nossa massa, né? Corta esse zero com esse, ou seja, a nossa massa é igual a 210 quilos. A gente costuma chamar de peso, né? Mas na verdade nós estamos medindo a massa. Certinho? A massa dele é de 210. Agora, sabendo qual que é a massa, e nós temos o peso desse veículo na Lua, né, que é de 350, agora a gente consegue descobrir quem é a aceleração. Vamos lá, deixa eu colocar mais para baixo aqui um pouquinho. Usando a mesma fórmula então, né? Isso que é, deixa eu copiar aqui. Ou seja, o peso é igual a massa vezes a sua aceleração gravitacional, né? Agora, como nós queremos descobrir a aceleração da Lua, então eu vou colocar o quê? A aceleração, né, da gravidade da Lua, né, reformulando. Então eu vou colocar o peso do objeto na Lua. 350 é igual. Qual que é a massa mesmo do veículo? É de 210 quilos. 210 que multiplica o A. Certo? Então vai ficar como? Esse 210 passa dividindo 350. Vai ficar 350 dividido por 210, que é igual a aceleração. Vou colocar a L aqui, um Lzinho para indicar que é a Lua, tá bom? Corto esses dois zeros. Então a mesma coisa que 35 dividido por 21, que vai dar uma dízima periódica. Vai dar o quanto? Deixa eu colocar aqui. Ou seja, a aceleração gravitacional da Lua vai ser igual a 1,6. Na verdade vai dar uma dízima periódica aqui, vai dar 66666, mas eu vou abreviar, vou deixar só até aqui mesmo. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Olha a diferença, hein? Então, ó, a gravidade da Terra, a aceleração da nossa gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Olha como na Lua é bem menor, tá vendo? Consequentemente, o peso também vai ser menor lá. Vocês concordam? Por isso que é 350. Aí ele vem a pergunta, né? Considerando que o valor da aceleração da gravidade no planeta Terra seja de 10 metros por segundo, o valor da aceleração da gravidade na Lua corresponde a metade do valor? A metade não é, né? 1,6 é bem menor que a metade. A terça parte? Também não, né? Que daria 3 e tal. A quarta parte? Como é que a gente descobre isso? Fazendo 10 dividido por 1,6. E 10 dividido por 1,6 vai girar em torno aí de 6 e uns quebradinho. Ou seja, significa o quê? Que a aceleração da gravidade da Lua corresponde, né, em média aí, a sexta parte do valor da aceleração da gravidade da Terra, que é a questão E. Essa vai ser a nossa resposta. Certo, pessoal? Muitas questões dos vestibulinhos, né, da ETEC, até mesmo do Enem, são pura interpretação de texto, gente. Então, ó, o negócio é vocês pegarem o hábito da leitura, peguem questões de provas passadas, né, que já foram resolvidas, vai conferindo com gabarito, vão treinando aí que vocês vão se dar muito bem nessas provas, certo? Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida bacana, né, compartilhe com mais amigos que estejam estudando também.
e eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço a todos e vamos estudar, pessoal. Até mais, hein? Tchau, tchau.